Olá, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, aqui no canal Espiritualidade na Prática, hoje eu quero falar um bocadinho sobre constelação familiar e sobre a minha experiência com a constelação familiar. E para isso, eu tenho dois tipos de experiência com a constelação familiar, e é disso que eu vou falar, mas antes eu quero ler o que está, porque eu vou ler o que está aqui no Wikipedia. Obviamente que isto tem muita camada aqui, tem muita dedo para dizer que não é alguma coisa científica ou não é alguma coisa comprovada, nós já sabemos disso. A maioria das medicinas alternativas não são comprovadas e não são vistas como medicina ou como medicina dentro da comunidade médica ou da comunidade de medicina, sei lá, da comunidade científica, e já sabemos disso tudo. Mas enfim, então eu vou ler o primeiro parágrafo que está aqui dentro do Wikipedia, porque meio que, e depois vou falar um bocadinho daquilo que me explicaram quando eu uma das pessoas, quando eu tive acesso à constelação através de bonecos. Ok. Vamos lá. Então, no Wikipedia diz o seguinte: constelação familiar, também conhecido como constelações sistémicas e constelações familiares sistémicas, é um método pseudocientífico, não comprovado e não científico de medicina alternativa, como nós já falamos, não é? Porque eles enfatizam aqui fortemente que medicina alternativa não é comprovada cientificamente, mas enfim, isso tem outras coisas. E não científico de medicina alternativa, que se baseia em elementos da terapia familiar sistémica, fenomenologia existencial e atitudes dos Zulus em relação à família. Quando me explicaram sobre o que seria isto das constelações familiares, me explicaram de uma forma mais específica, vamos colocar assim. Disseram-me que este Bert Hellinger, portanto isto foi um método criado por Bert Hellinger, que supostamente dirigiu-se para tribos e esteve a conviver com algumas tribos ou alguma coisa do tipo, e conseguiu perceber ali comportamentos familiares que envolviam essas tribos ou essas comunidades, ok? E que a partir daí ele criou um método que intitulou de constelação familiar. Eu não sei se constelação veio também de constelação de signos, né, das constelações dos astros, no caso, as constelações zodiacais, mas o facto é que ele colocou o nome de constelação familiar, como eu ouço mais aqui em Portugal, constelação familiar, e algumas pessoas que eu tenho contacto que trabalham, que são do Brasil e que trabalham com constelações familiares, elas utilizam constelações sistémicas, o termo constelações sistémicas. Ok. Então, diz assim, né, continuando, é apoiado por conceitos pseudocientíficos como ressonância mórfica e misticismo quântico. Nunca ouvi falar sobre isto, mas é o que é. Como é que isto trabalharia, ou como é que isto, de alguma forma, daquilo que eu percebo, daquilo que eu entendi da constelação familiar, como é que isto se desenrola? Estamos a falar de energia, portanto, e nós sabemos disso, melhor nós, quem está dentro da espiritualidade, quando nós estamos dentro de uma família, existe toda uma energia familiar, né? Uma energia que é criada ali, que tem a ver com a linhagem. Ok? Então existe uma parte energética espiritual que envolve a ancestralidade, que envolve toda a família, certo? Ok. E dentro dessa energia, dentro desse campo energético familiar, cada um tem o seu lugar, certo? Certo. Então o tio é o tio, a mãe é a mãe, o pai é o pai, o avô é o avô, e toda a gente tem o seu lugar. Só que por variados fatores que nós vivenciamos hoje em dia na sociedade atual, não é? Que, pelo menos, principalmente no Ocidente, nós não temos propriamente uma família muito estruturada. Então, existem várias famílias que são só a mãe com os filhos e que talvez essa mãe nem sequer tenha conhecido o pai e que, né?
várias situações que acontecem que nós todos sabemos e que trazem e que trazem uma família não convencional, não, aquela que não é a típica, a normal, a considerada normal. Vejam as minhas aspas, não é? Então, e apesar disso, daquilo que nós vemos aqui das nossas famílias serem destruturadas e cada um está para o seu lado e cada um fazer a porcaria que quer fazer, isso não quer dizer que, em termos energéticos, que não haja a estrutura, né? Que não haja a formação da ancestralidade. Então, mesmo que eu não tenha conhecido a minha mãe ou o meu pai, os meus avós, ou seja lá o que for, eu tenho, biologicamente, obviamente alguém teve que, né, uma mulher e um homem tiveram que ter algum tipo de relação, vocês sabem qual, sexual, não é? Para eu estar aqui, assim como todos nós. Então, para já não há forma de nós estarmos aqui sem haver esse encontro entre duas pessoas, ok? E eu posso não ter conhecido os meus pais, os meus avós e a minha família biológica, mas energeticamente vai lá estar, não é? Então, mesmo através do sangue, vai lá estar, ok? É isso. O DNA vai lá estar sempre, os genes vão lá estar sempre. E energeticamente vai lá estar sempre. Só que com a constelação familiar, traz esse conceito de que, e tem lá umas leis ou lá uns mandamentos, lá o que é que eles seguem, que eu não sei assim muito bonitinho. Eu sei que tem a lei do pertencimento, tem a lei da hierarquia, tem outra lei que eu já não me recordo, mas basicamente fala de que nós precisamos de, cada um tem o seu lugar, portanto o avô é o avô, o pai é o pai, a mãe é a mãe, o filho é o filho, e cada um tem que estar no seu lugar. E por estarmos cada um pertence a essa linhagem, obviamente, e ao mesmo tempo há uma hierarquia, ou seja, supostamente, eu vou utilizar esta palavra supostamente, porque nós depois vamos já conversar sobre isso, há uma hierarquia e só pelo facto de nós termos esta hierarquia já pressupõe que há alguém que é superior a alguém. Ou seja, os pais vieram antes, são superiores aos filhos. Os avós vieram antes, são superiores aos pais e que são superiores aos netos. E por aí vai. Ok? Ok. Entretanto, quando vivemos nos relacionamentos e estamos aqui a relacionarmos uns com os outros e sei lá, casamos com alguém ou estamos num relacionamento amoroso com alguém, quando nós conversamos com, por exemplo, amigas, há várias expressões que nós utilizamos que é: tu parece a mãe dele. Isso já é um sinal de que nós colocamos no lugar uns dos outros. Então, várias vezes, em várias famílias desestruturadas, os filhos têm que assumir a responsabilidade dos pais. Vou dar o exemplo do meu marido. O meu sogro ficou doente e foi o meu marido que teve que assumir a postura do provedor, ou seja, do pai. Dá para perceber isso? Então, ele colocou-se no lugar do pai. Ok? Então existe sim, nas dinâmicas, existe isso, nós colocarmos no lugar uns dos outros. Eu colocar-me no lugar de mãe do meu marido, a filha colocar-se no lugar, a achar que sabe mais do que a mãe, e por aí vai, pela própria dinâmica. Ok? É só para vos explicar o que seria, o que eu entendo por, obviamente, constelação familiar. Dentro disto, eu comecei à procura da constelação familiar para resolver questões com a minha mãe, que toda a gente tem, sempre vai ter problemas ou questões para resolver com o pai e com a mãe. Só que no meu caso, e aqui entra algumas ressalvas que eu tenho em relação a esta terapia, ou este método, ou esta metodologia. Porque eles falam muito de honrar pai e mãe. Nós temos que honrar pai e mãe como se eles fossem santos, que não são. Começa por aí. Voltando. Porquê é que eu fui à procura da constelação familiar? Isto lá para 2020, né? 2019, 2020. Nessa altura, e depois vou fazer um vídeo específico a falar sobre o assunto, nessa altura, eu comecei a desconfiar que possivelmente a minha mãe poderia ter transtornos de personalidade narcisista. Porquê? Porque
ela tem uma forma de tratar-me diferente de tratar a minha irmã. E ao falar com várias pessoas da família muito próximas da minha mãe, elas comentam coisas que a minha mãe fazia em criança que ela continua a fazer agora em adulta. Então eu comecei a procurar, porque eu sentia que a minha relação com a minha mãe era tóxica, era abusiva, então era difícil, era muito... Havia sempre discussões, tudo o que eu fazia estava sempre mal e eu era sempre tratada como se fosse um lixo ou incapaz, que eu nunca vou avançar na vida, ok? Então eu comecei à procura de preciso resolver isto com a minha mãe, porque eu não estou satisfeita, eu não gosto deste tipo de relacionamento. Isto, quer dizer, eu ando sempre eu ia dizer a palavra, enfim, eu ando sempre à pancada com ela. À pancada não literal, à pancada de discussões, não é? Com ela, e é exaustivo. Então ali por 2019, dentro do processo de jornada espiritual, do desenvolvimento espiritual e do autoconhecimento, eu fui à procura. E encontrei, e aqui é que entra, eu tive experiência com 2 tipos de constelação familiar. A presencial, foi antes da pandemia, depois nós não pudemos mais encontrar-nos presencialmente, porque ficou tudo fechado, e tive acesso às constelações através dos bonecos, ok? Através dos bonecos. E com 2 profissionais diferentes. A presencial eu gostei bastante, foi muito forte, e talvez eu vá ter que fazer agora que tenho mais consciência dos assuntos, das coisas, que este ano foi assim um ano bem impactante em termos de desenvolvimento, e eu talvez tenha que fazer uma reflexão em relação a essa constelação, porque eu fui muito às escuras, eu não sabia muito bem o que era, nem não conhecia a profissional, foi assim meio de vou experimentar, mas eu gostei bastante dessa constelação presencial. Então, ali nós tínhamos um grupo de pessoas e havia uma pessoa que ia constelar, portanto havia ali, já não me recordo quantas é que foram constelar, eu constelei também, ou seja, eu levei... junto da pessoa, levei um problema, uma coisa que eu queria resolver, que eu queria ver, e as outras pessoas que estavam presentes eram meio que vou usar esta expressão, convidadas pelo campo energético a participarem como se fossem personagens dentro da minha história, ou seja, elas iam interpretar a minha história, e ali iria sair alguma coisa dentro do tema que eu trouxe, iria sair ali alguma coisa relevante para o meu processo. E a partir daí eu iria entender aquilo, porque as pessoas que estão a interpretar, elas não sabem o tema e não sabem da história à partida, não é? A não ser que se conte. Então, eu não me recordo sim, eu ia dizer, não me recordo o que é que eu fui constelar exatamente essa questão com a minha mãe, certo? Porque era esse o meu intuito. E saiu ali, portanto... Tive ali 2 pessoas específicas, mas houve ali uma muito importante, ou que teve ali mais impacto, em que ela não interpretou de facto uma personagem dentro desta dinâmica, ela interpretou a raiva, certo? Ela interpretou aqui a raiva, e ela dirigiu-se a mim, que não é, pelo menos eu não vi nessa constelação, eu não vi ninguém que estava a interpretar a dirigir-se à pessoa a que estava a constelar, portanto a pessoa que traz o tema, mas essa, para mim, ela dirigiu-se a mim, o que eu achei curioso, ou seja, essa raiva era dirigida a mim, e agora pensando nisso faz todo sentido com aquilo que eu este ano meio que descobri, não é? Enfim, quando eu fui fazer a minha parte, portanto, ou seja, quando houve outra pessoa que foi constelar e trouxe o tema, eu senti ali um impulso de dizer eu quero participar.
E porque eu achava que as pessoas, né, começou assim meia... Eu gosto muito de falar e sou extrovertida, mas eu antes preciso de conhecer o lugar, eu antes preciso de observar, eu antes preciso de me sentir à vontade com as pessoas. Então eu não sou propriamente a pessoa que entra em qualquer sala e vai ser né, vai ter o palco e vai falar com qualquer um. Eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que fala sim, mas quando se sente à vontade para isso e sinto que posso fazer isso dentro daquele grupo ou dentro daquele lugar. Então eu pensei, eu não vou participar, não vou, né, eu na minha ignorância não vou participar porque eu sou, pronto, eu vou observar só. Eu fui ali para observar. Quando chegou uma determinada participante, uma determinada pessoa que foi constelar e trouxe um tema, que eu não sabia qual era, de repente eu sentia um impulso muito forte ali para participar. Eu não sei explicar com palavras. Então eu senti como se me rodeasse uma certa energia e meio que me impulsionasse, me empurrasse para eu dizer, eu quero participar. Então eu assumi ali um papel, que foi o papel da própria pessoa, dentro de uma dinâmica de relacionamento também tóxico. Né? Muito curioso. E qual foi a explicação que me deram disto? Porque é que determinadas pessoas participam e outras não participam? Porque sempre que nós vamos participar na constelação de uma outra pessoa, essa dinâmica ou essa constelação tem alguma coisa muito de mensagem de aprendizagem para nós também. Para mim fez sentido, porque eu fui ali para constelar, para ver, olhar a relação tóxica abusiva que eu e a minha mãe temos, e eu fui participar da constelação de uma outra pessoa que também tinha um relacionamento tóxico, neste caso com um companheiro. Então eu assumi o papel da pessoa que trouxe o tema, enquanto que uma outra moça assumiu o papel do companheiro dela, né? Então houve ali a dinâmica entre essas duas pessoas. E eu gostei bastante, foi muito impactante, nós tivemos ali muito tempo, para mim foi bastante, teve ali veracidade, se aquilo vem ou não destas questões do Bert Hellinger, eu não sei, mas eu sei que houve uma diferença muito grande entre a pessoa que constela, a pessoa que constelou, a profissional que constelou presencialmente, da que utilizou, mesmo as palavras, a didática, a forma de falar, teve ali qualquer coisa diferente. Enquanto que a pessoa que constelou, ela fez-me para aí 3 constelações com os bonecos, tenho a impressão que foi 2 ou 3 individuais para mim com a relação com a minha mãe e uma para o negócio que eu tenho com o meu marido. Eu achei o conceito, o contexto, a forma de falar, de interpretar muito, muito, muito diferente. Anda aqui uma melga no caso, né? Achei muito curioso a diferença e à partida seria, né, constelação familiar, presencial ou com bonecos, seria mais ou menos dentro dos mesmos conceitos. Só que eu notei ali uma grande diferença. Esta segunda profissional, ela veio, depois é que eu vim a saber que ela tem uma vertente muito espírita, portanto kardecista espírita. E dentro disso, há determinadas coisas que ela não interpreta, ou que ela não vê, ou que ela não... porque tem a ver com a crença dela. Que já aí, na altura, eu não percebi, não é? Então, apareceu-me aquela senhora que era médium também e tal e coisa, e eu não percebi ali... que ela também não me disse, nem tem que me dizer que tem esta fé, que tem aquela crença ou aquela não crença. Só que quando nós vamos, eu falo porque eu também trabalho com tarot e eu também atendo pessoas, quando nós vamos conversar com pessoas e atender pessoas, não podemos julgar primeiro pela nossa crença, nem também podemos julgar a pessoa pela crença dela. Certo? Então há momentos em que nós vamos atender pessoas que têm
uma vida, uma dinâmica, que tem escolhas, que fazem escolhas, que talvez eu pessoalmente não vá concordar, amanhã a passar, não é? Mas apesar disso, de eu não concordar com o que a pessoa está a fazer no momento, eu não posso trazer isso, não posso trazer essa minha visão para a consulta. Eu não posso dizer, estás completamente errada, é melhor ir para aquele lado. Eu tenho que colocar na mesa as hipóteses que estão ali, que eu consigo ver naquela tiragem, né, que eu estou a falar do tarot. Então eu não posso, numa consulta ou num atendimento, eu não posso colocar aquilo que eu acho que é certo ou errado, porque a pessoa pode ter outro conceito de certo ou errado, né? Sendo que essa pessoa faz isso. Então, quando eu fiz a primeira constelação, lá veio ela constelar as constelações que eu fiz para mim, foi sempre para trabalhar a questão da minha mãe. E sempre ouvi essa coisa do eu tenho que honrá-la, honrar a minha mãe. Só que para mim isso é muito complicado, é muito difícil, porque hoje eu sei que é muito possível que ela tenha transtorno de personalidade narcisista, ou que ela seja de facto narcisista, e com todas as dinâmicas que nós já tivemos e continuamos a ter, eu não consigo e não tenho estômago, vamos dizer assim, para honrar da forma como essa pessoa me estava a dizer que eu tinha que fazer. É quase como se eu tivesse que beijar-lhe os pés, porque afinal de contas ela deu uma vida. E sabem, não sei, começou a não. Na primeira constelação eu pensei, ok, então vou ter que aceitar o que ela me faz e vou ter que viver com isto para o resto da vida, porque eu também não conseguia entender porque é que ela era assim comigo e não com a minha irmã, e porque é que ela agia de determinada forma comigo e não com a minha irmã, e porque é que ela para as outras pessoas falava mal de mim, e porque na rua onde nós vivíamos, não é? Os vizinhos não me falavam e não me falam. Então, porquê? Porque se eu sou justamente aquela pessoa que eu não falo mal de ninguém, eu não tenho sequer à vontade para chegar à beira de um vizinho e dizer, olha, fulana de tal, fofocar sobre a vida de outro vizinho. Eu não tenho essa à vontade. Então não faria muito sentido o porquê das pessoas não me falarem. Até que, não é? Meio que eu percebi que era ela que falava mal de mim para as pessoas, que é o que ela continua a fazer. Então, quando me dizem, ou quando essa pessoa me disse, preciso de honrar, nessa coisa de elevá-la à santa, não. Então isso começou assim inicialmente eu pensei, como é que eu vou fazer isto, sendo que eu tenho muita dificuldade em falar com ela, em ter uma conversa em que ela de facto, em que eu perceba que não é com segundas intenções, que ela não vem ter comigo com segundas intenções. Não sei se me faço aqui entender. Então agora, pensando nisto, eu cheguei à conclusão, e este ano não tenho problemas em fazer isso, tenho feito com muita gente, em que profissionais, principalmente, quando começam com aquela história de que mas é tua mãe, não dá. Não é porque a mulher é mãe que ela deixa de ser mulher e deixa de ter coisas para resolver e ela não vira santa. Nenhuma mulher que é mãe virou santa. Ela apenas tem também esse papel que é ser mãe. E este é um ponto que me faz ter algumas ressalvas em relação à constelação familiar, porque existem tanta coisa, estou a falar de mãe, mas existem pais também, quer dizer, um pai que nunca quis saber dos filhos, porque os meus pais são divorciados há muitos anos, então eu tenho mais memórias da ausência do meu pai do que propriamente da presença dele. E vão-me dizer, tens que honrar pai e mãe, é como se fosse beijar os pés deles e é como se eles te dessem a bênção e eu não vejo isso, eu não consigo ver isso, porque eu não tenho esses pais, dá para perceber. Então quando me começam a impingir essa história, essa lenga-lenga de que mas é tua mãe,
eu comecei ok, talvez esta pessoa não sei, não entenda muito bem do que é um relacionamento tóxico e abusivo com outra pessoa, porque se fosse com um companheiro, um relacionamento amoroso, iriam dizer, sai desse relacionamento, mas como é mãe, eu tenho que aceitar ser saco de pancada de outra pessoa, não é? Então, além disso, aconteceu uma outra coisa, porque essa pessoa supostamente era médium, não é? Ela diz ser médium, portanto eu acredito que ela seja de facto, e eu tive vários fenómenos, vários sonhos durante a pandemia, portanto 2020, 2021, eu acho que foi uma iniciação no plano espiritual, portanto eu tinha muitos sonhos em relação a isso, em que eu sonhava muito que que me estavam a ensinar, portanto havia um mentor espiritual, que me estava a ensinar, a explicar como incorporar. Eu incorporei várias personagens, eu via claramente eu incorporar várias figuras aleatórias, então não eram necessariamente entidades de luz, eram entidades que eu digo, eram espíritos mais, que tinham mensagens para passar. Então eu incorporava esses espíritos, sempre acompanhada de mentores e guias espirituais, para que essa pessoa trouxesse uma mensagem para alguém. Então eu lembro-me de várias cenas, de sonhar várias noites seguidas, isso foi à vontade um ano, por ali, foi entre 2020 e 2021 que aconteceu isso. E houve uma altura em que eu sonhava muito que estava a incorporar Exu, né? que me estavam a ensinar a incorporar Exu, a segurar a energia, coisas do género. Então me estou a arrepiar toda. E eu não sabia, até então, não tinha conhecimento do que seria esse Exu, então essa palavra ficava muito, a ecoar muito na minha cabeça, Exu, Exu, Exu. E obviamente eu fui à net, ao Google, e pesquisei, não é? Exu, o que é isso? Não é? Porque a palavra, ela aparecia para mim no sonho, era muito vívido, aparecia para mim no sonho, então era muito específico, era muito diferente a incorporação dessas entidades, de Exu principalmente, com espíritos aleatórios, era muito diferente a incorporação, e tinha outras preparações ali. E então eu fui à procura no Google, vi que era Exu, apareceu várias imagens e tal e coisa, e eu pensei, vou perguntar à fulana, à tal da consteladora, vou perguntar sobre isso, porque ela se é médium, e pelo que eu percebi aqui em Portugal não existe nada disso. Quem trouxe isso foram brasileiros que vieram do Brasil e que obviamente quiseram trazer a sua religião, a sua espiritualidade para cá, ok? Mas em portugueses isso não existe. Existe agora e vai começar a existir mais, mas até há bem pouco tempo não existia aqui, nem sequer só ouvia falar disso, tanto é que eu só tive conhecimento do que seria Exu e Pombagira e outras entidades ali quando eu tive essa experiência de incorporação, essa iniciação em incorporação nos sonhos, não é? No plano espiritual. E eu perguntei, ok, ela é brasileira, portanto ela deve ter conhecimento, associei, não é? Que ela deve ter conhecimento, porque no Brasil tem muito mais abertura religiosa do que nós, aqui em Portugal. E tem. Então perguntei, na minha inocência, foi perguntar, fulana, tem a ver este sonho, estou a ter estes sonhos assim, expliquei a situação, mas eu sonhei com incorporação com Exu. E mandei as imagens que me apareceram no Google. Resposta dela: olha, eu não tenho conhecimento nenhum disso, eu não sei nada disso, mas isso não é para isso, tens que fugir disso, deve estar a ser atacada espiritualmente. Isso basicamente ela quis dizer que era do capeta, que era do diabo. E eu fiquei, como assim? Mas a sensação que eu tive foi uma sensação de estar a ser preparada para receber. Não foi uma sensação de má, uma sensação de que estava a ser sugada energeticamente. Ok, fiquei com o pé atrás já, porque eu já estava, por causa da questão disso de honrar de pai e mãe. E ali eu entendi que talvez essa consteladora, ela tivesse muito discurso ainda, porque vamos lá ver, o espiritismo, o kardecismo é muito cristão ainda. Então, embora seja diferente do cristianismo, obviamente porque o cristianismo não traz nada de espíritos,
o kardecismo traz, o espiritismo traz, mas ainda tem muito a caixinha. Eu percebi que ela ainda estava muito fechada na caixinha cristã, católica. Então eu pensei, talvez não seja a pessoa que eu procuro, porque ela está talvez a julgar demais a minha espiritualidade. Então, mesmo na dinâmica, houve ali uma constelação específica que eu fiz com água, bonecos com água, em que tivemos que fazer, acho que nem foi com água, ainda foi só com os bonecos. A água acho que foi da empresa, exato. Foi com os bonecos, só com os bonecos. E houve ali uma altura em que eu tive que, porque depois há umas frases que nós temos que dizer, e há frases que eu não consigo dizer, que depois tem há profissionais que impingem, tens que dizer esta frase, e eu não consigo, porque é um relacionamento tóxico, abusivo, não tem como. Dá para perceber isto? Acho que sim, não sei. E então houve ali uma constelação específica, uma dinâmica específica em que eu estava, em que ali havia, agora eu entendo essa constelação, na altura não entendi, porque eu já fui considerada diagnosticada com diabetes tipo 2 aos 21, e então fiz todo o tratamento, sem medicação, e consegui controlar e tal coisa, veio a pandinha, entretanto eu tomei a picadinha e foi isso, né? Fiz já a constelação e tal coisa, e na constelação ela lá dizia que eu estava a carregar um peso que não era meu, que era a diabetes, ou seja, eu tinha que entregar essa diabetes a quem de direito, que era a minha mãe, a linhagem ancestral, que pertencia a eles. Na altura eu não percebi muito bem isso, esse movimento, fiz, porque apareceu ali, ok, fiz o movimento e tal e coisa, de entregar esse peso. Este ano, por causa de toda a situação de saúde que eu vivi, de várias descobertas que eu fiz, eu percebi que afinal eu fui considerada, já não sou diabética tipo 2, sou diabética tipo 1, ou seja, eu sempre fui diabética tipo 1, mas já apareceu mais tardio. Isso é outro vídeo. Enfim, só para rir mesmo. E agora eu entendo, depois este ano fiz algumas libertações de cordas, eu fiz algumas dinâmicas energéticas, e apareceu isso de que, em termos espirituais e energéticos, eu somatizei a diabetes tipo 1 no meu corpo por questões espirituais da linhagem ancestral. Ou seja, de facto, não era exatamente eu que iria somatizar ou iria trazer esta doença no corpo, iria ser outras pessoas da minha linhagem ancestral feminina, portanto mãe, avó, bisavó, por aí, e não era para mim. E eu aceitei, dentro da espiritualidade, quando nós, antes de reencarnarmos, fazemos os acordos, não é? Fazemos lá o nosso tratado de reencarnação. Eu aceitei porque eu teria supostamente mais capacidade para lidar com isso, para fazer o que é a missão que é necessária fazer para a linhagem toda. Enfim. Entretanto, agora eu percebo essa constelação, esse movimento de entregar a diabetes, de entregar esse peso que não seria meu, mas à parte disso, sabem, tem estas questões do profissional, trazer esta coisa porque ainda é muito tabu a questão de termos mães tóxicas, mães que tratam mal os filhos, mães negligentes, e sim tem. A minha formação base é em serviço social, portanto eu sou assistente social, não exerço no momento, mas passaram por mim várias pessoas dentro da CPCJ, várias pessoas, vários casais, em que claramente ali nós vemos que eles não foram talhados para ser pais, nem um nem outro, nem para ser pai nem para ser mãe. E já o Quintino Aires dizia isso no programa antigo, acho que era da TVI ou qualquer coisa do género, em que ele dizia que nem todas as pessoas, ele dizia de forma mais enfática, de forma mais séria, ou de forma mais polémica, mas nem todas as pessoas são talhadas para serem pais. Não têm estrutura emocional, psicológica, financeira até para serem pais, mas nem é o financeiro. E agora temos aqui o Benny que está louquinho para ir lá para fora, com o tempestade que está, quer ir lá para fora para lá, tipo, só porque quer ser o dono da coisa toda. Está ali e você... Oh, ele a chorar. Não, Beninho, não. Então,
nem todas as pessoas foram feitas e talhadas para serem pais. E eu não sei até que ponto é que a minha mãe, por exemplo, foi talhada para ser mãe. Dá para perceber isto? Espero que sim. Então, às vezes os profissionais não têm este entendimento e é um tabu muito grande porque, afinal de contas, mãe é mãe. A mãe vira santa. Todos os pecados, ela pode ter sido a maior arrasta para cima da história e ter dado arrasta para cima a não sei quantas mil pessoas, mas ela virou mãe e ficou santa. Ou aceitou Jesus, já é santa, né? Isso é treta. Porque a mulher é mãe, é um papel que ela assume novo, assim como o pai passa a ser pai, é um papel que ele assume novo, mas eles não deixam de ter as coisas deles para resolver, não deixam de ser humanos, não deixam de ter a evolução deles, não deixam de ter os pecados deles por resolver, por limar aqui. Então, quando este ano eu não tive muitos, eu entrei em vários grupos, né, porque eu estava nessa de quero resolver, né, estou numa camada mais profunda do meu desenvolvimento espiritual, bem mais impactante. Entrei para vários grupos, várias pessoas profissionais e tem essa coisa de é sempre honrar pai e mãe nesse sentido de tenho que lhe beijar os pés só porque é mãe, sendo que não dá. Então essa é uma das minhas ressalvas com a constelação familiar, por causa destes conceitos bem... Porque idealmente temos a família toda bonitinha, que se assentam todos e tem pai e mãe que são, enfim, que fazem o que têm que fazer pelos filhos, tem os avós, tem os bisavós, tudo muito bonitinho, mas isso não é a realidade. E ali fala também muito da sabedoria dos mais velhos e tal, mas por exemplo, eu vou olhar para a minha mãe e eu não vejo essa sabedoria toda. Aliás, eu vejo muito comportamento infantil ainda, como se ela tivesse parado no tempo e tivesse ficado ali na criança dela. Então parece que ela é uma criança num corpo de uma mulher quase idosa, não é? Que ela já é uma senhorinha, não é? Então, entendem? Não dá muito para eu iria dizer, para confiar muito na constelação familiar por vários pontinhos destes, várias nuances destas, que pode não ser necessariamente o método, mas talvez a forma como os consteladores, como os profissionais estão a lidar com isso. Então, é a mesma coisa que os psicólogos. Há muitos psicólogos, não é o caso da minha psicóloga, mas há muitos psicólogos que, se eu falasse das coisas que acontecem dentro da dinâmica com a minha mãe, iriam dizer que, mas é tua mãe, não é? Mas é tua mãe. E eu sou filha. Né? Então talvez eu mereça um pouquinho também de ter uma mãe com o título mãe, não sei se me faço entender, espero que sim, enfim. Bom, então esta foi a minha experiência com a constelação até agora. Eu estou um pouco de pé atrás com os profissionais, os terapeutas que eu vou encontrando. E a constelação é uma delas, então eu gostava de fazer novamente presencial, porque eu senti que teve ali uma dinâmica, eu senti que teve ali uma potência a acontecer, talvez pela minha falta de conhecimento na altura, eu não perguntei mais coisas, eu não desenvolvi o tema, poderia talvez ter desenvolvido o tema e ter trazido mais informação sobre aquele assunto, mas talvez por falta pela minha ignorância, né? Pela minha falta de conhecimento sobre o tema, sobre o meu desenvolvimento, porque eu não tinha chegado a este patamar. Eu já estou dentro do desenvolvimento espiritual desde 2012, mas eu nunca cheguei a este patamar. Então, de profundidade, é o que eu quero dizer, é como se fosse uma camada da cebola que estava ali bem agarrada e que eu fui lá e estou a descascar isso. Não sei se me faço entender. Espero que sim. Enfim, bom, então isso era o que eu queria falar convosco hoje. Eu vou ficando por aqui e vejo-vos no próximo vídeo. Beijinhos.